E também, você teve a oportunidade de exercer a sua mesma profissão fora, que É, também é incomum, né, assim, não é é. sempre quando você imigra, a gente conversou com muitas pessoas e, a grande maioria tem que se reinventar, por N Uhum. motivos, né, então, assim, não é tão fácil de você exercer a mesma profissão. E então você consegue ter esse comparativo de como era ser professora Waldorf, no Brasil e em Portugal. Uhum. E a profissão, os desafios, você consegue ter essa clareza, assim, dessas diferenças? É, tenho. E é muito engraçado, porque aí de novo bate no estereótipo do brasileiro, que é nós sempre achamos que o que nós fazemos é pior que o dos outros, que o que nós temos é É. pior que o dos outros, né. Então, a pedagogia Waldorf nasceu na Alemanha, né, e em 1919, 1920, e ela espalhou pela Europa e chegou na América, né, América toda. E Portugal estava fechado numa ditadura absurda, de 40 anos de ditadura, um número assim, para não errar. E então, muito fechado. E depois foi que isso foi abrindo lentamente. Então, as escolas Waldorf demoraram muito para chegar aqui, porque o governo muito rígido com a estrutura de ensino dele, né? Isso fez com que quem fala a mesma língua, que é o português, que é uma língua rara na Europa, só tem aqui, né? É o Brasil que está muito na frente em pedagogia Waldorf, né? Então, em termos de escola, estrutura de escola, quantidade de escolas, quantidade de formações, né? Nós temos muito mais anos do que Portugal, né? Portanto, temos muito mais experiência em pedagogia Waldorf, em língua portuguesa e tal. Então, os portugueses acabam que têm uma estrutura menor, não tem nenhuma escola com segundo grau, né? Nossa. Não. A única escola que tem até o 8º ano é a escola que eu trabalho, que é aqui no Algarve. As outras, que tem assim reconhecido, né, pelo governo, as Uhum. outras têm, mas num outro sistema de homeschooling, enfim, é uma outra. Elas têm, mas não têm oficialmente, assim, né? Dessa forma pode dar um registro. Então ela acaba que é muito pequeno a estrutura da pedagogia Waldorf aqui. Então, quais são as diferenças, né? As escolas são menores, tem essa. Aqui, principalmente aqui no Algarve, tem muito estrangeiro. Então, às vezes você tem que dar aula em inglês, por exemplo, né? A língua da escola é o português. Mas logo que eu cheguei, eu vi que se eu não eu soubesse inglês, eu estava frita. Porque eu chego um menininho lá da Alemanha, eu não falo alemão, mas eu falo inglês, e as crianças normalmente falam inglês também. Eu geralmente pego adolescentes, e aí eu consigo comunicar com esse aluno, né? Depois, os pais não falam português. Se as crianças, então, não falam, imagina, dentro da escola, no dia a dia, os pais é uma dificuldade. Então, você tem que fazer reunião de pais em inglês. Depois, outro choque, assim, interessante, né? É que cada pessoa carrega o povo de onde ele vem. E isso não tem hipótese, né? As nossas raízes são algo muito importante. Então, às vezes, aquelas cenas típicas, o brasileiro toma banho todo dia, faça frio, faça calor, pode nevar, pode estar gelado, o cara se enfia no chuveiro, e se duvidar de manhã e de noite. Há culturas que é só sábado, e não tem conversa. E tem disputa, eu já vi duas mães, uma alemã e uma brasileira, com crianças pequenas, discutindo por que que não devia tomar banho todo dia, e a outra dizendo por que que devia.
Entendeu? E isso, Uhum. fora o, né, o desconforto, então, é lindo. É uma Uhum. cultura de um povo, sabe? E depois o É. que comem, as roupas que vestem, o que que é reaproveitar, o que que é valor para cada um. O que que eu Uhum. reaproveito na minha vida, sabe? E que você vê a pessoa com aquilo a vida inteira, você fala, gente, mas isso já acabou. E a pessoa, aquilo é muito importante, porque na cultura dela aquilo é muito importante. E para o outro, ele já jogou aquilo fora, já comprou um novo. Então, é lindo e é desafiante para um professor, porque você imagina, a gente na escola Waldorf é meio que mãe, assim, né? Então carrega o menino para viajar, né? Passa o dia inteiro com o menino na escola e eles trazem comida. Ah, e trazem comida. Isso é incrível, né? Então eu tinha aluno que aqui tem um sistema, tem um grupo de pessoas mais naturalistas que, pronto, os veganos. Então o menino abre o lanche, o almoço, e só tem legumes e pimentão cru e coisas cruas. E eu falo, meu Deus, como é que essa menina adolescente vai passar um dia na escola com essa comida, sabe? E tem aluno americano que vem com, né, com muito lanche, hambúrguer, essas coisas, e a escola Waldorf não quer, e aí fica, sabe? Então, tudo isso para um professor brasileiro, imagina o tanto de preconceito, de camadas que você tem que tirar, né? Porque nós temos aquele sistema, nós moramos, bem dizendo, num continente. Aquilo lá é um Uhum. continente, né? Se você vai para. Morava em Belo Horizonte, você ia para a Amazônia, eu estava em outro planeta, né? É verdade. Aqui, cada esquina que você vira, você está em outro país e aí tem outra língua, outra cultura, outra coisa. Então, isso tudo encontra muito fácil, muito rápido, É. né? E nós lá no Brasil, a gente não tem ideia de como que as pessoas vivem de uma forma tão diferente. E aí na É, escola que eu trabalho, essas diferenças estão todas misturadas. é, e Isso é, é bom e é difícil. Já passei muito é, apuro.